Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e a gente vai falar sobre o poder legislativo. O poder legislativo, o que ele é? Ele é o poder responsável por legislar, criar as leis e fiscalizar a execução das leis. A sua organização é na modalidade bicameral. O que é isso? Bicameral é porque ele é constituído por duas câmaras, bicameral, duas câmaras. A primeira é a Câmara dos Deputados e a segunda é o Senado Federal. Juntas, as duas formam o nosso Congresso Nacional e têm funções específicas discriminadas na Constituição Federal. E ainda tem o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que vai prestar o auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa. Externa porque é fora do Congresso Nacional. Aqui ó, vai ter o desenho ali, ó. Aqui, ó, com a boca para cima, a Câmara. Aqui o Senado. E os dois juntos formam o Congresso Nacional. O sistema bicameral ele é adotado pelo Brasil e prevê a manifestação das duas casas na elaboração das normas. Como é que isso funciona? Se uma matéria ela começa na Câmara dos Deputados, o Senado vai ter que fazer a revisão dessa matéria. E da mesma forma, se a matéria começar no Senado, a Câmara dos Deputados vai revisar aquela proposta, vai revisar aquela matéria. As câmaras, a competência privativa lá da Câmara dos Deputados, conforme o artigo 51 da Constituição, inclui autorização para a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de estados, as tomadas de escolha do presidente as tomadas de contas do presidente da República, quando não apresentadas no prazo constitucional, a elaboração do regimento interno, a disposição sobre organização, funcionamento, polícia, criação, extinção ou transformação dos cargos, empregos e funções de seu serviço e iniciativa de lei. Então, para poder funcionar ali dentro, a Câmara dos Deputados pode ter essa iniciativa e aí criar o seu regimento interno, além, claro, da fiscalização do presidente e do vice. Nós vamos ter aí 513 deputados federais. 513, porque é o sistema proporcional ao tamanho do estado. Então, quanto maior for o estado, mais deputados federais vão ter daquele estado. Para os senadores, cada estado e o Distrito Federal elegem só 3 senadores, com mandato de 8 anos, renovados de 4 em 4 anos, alternadamente. Por 1 e 2 terços, a composição do Senado é de 81 parlamentares. Como é que isso funciona? A cada eleição, quando tem uma eleição, a gente vai escolher 2 senadores, quando for na próxima eleição, um senador. E aí o mandato deles é de 8 anos, em vez de 4 em 4 anos, como é o caso dos deputados. Compete privativamente o Senado, de acordo com o artigo 52, processar e julgar o presidente e vice da República e os ministros de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente a indicação do Presidente da República de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, governador de territórios, presidente e diretor do Banco Central.
procuradores-geral da República, chefes de missão diplomática e titulares de outros cargos que a lei determinar. Além, claro, de autorizar a operação externa de natureza financeira de interesse dos entes federados. Esses entes federados são o quê? A União, os estados e os municípios. Dispor sobre a regulamentação, e aí a regulamentação interna dele, para poder criar e funcionar normalmente. As agências executivas reguladoras suspender a execução no todo ou em parte de declaração inconstitucional por definitiva do Supremo Tribunal Federal. Agora, os dois juntos formam o Congresso Nacional e tem como principal responsabilidade elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Então, além do poder legislativo criar as leis, ele quem fiscaliza a parte contábil para ver, para acompanhar os gastos do país. Algumas das competências privativas do Congresso Nacional, conforme o artigo 49 da Constituição Federal, são resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, autorizar o presidente da República a declarar a guerra e a celebrar a paz, a permitir as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Autorizar o presidente e o vice da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma das medidas. E ainda é constituído pelas assembleias legislativas nos estados e pelas câmaras dos vereadores nos municípios. Então, da mesma forma que o poder executivo ele trabalha nos 3 níveis dos entes da federação, o poder legislativo também trabalha nos 3 níveis dos entes da federação. O Congresso Nacional, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, eles vão criar leis e fiscalizar a parte financeira contábil do país. No âmbito federal, que é do país todo, ainda vamos ter as câmaras, as assembleias legislativas, que vão criar as leis de nível estadual, que vão criar as leis de cada estado, e ainda vamos ter as câmaras dos vereadores, que vão criar as leis municipais. E aí nós temos umas questões, eu já respondi durante a aula para vocês, tá bem simples. O que é o poder legislativo? O que é o sistema bicameral? Bicameral, 2 câmaras, me explique aí quais são essas câmaras. Quantos senadores e deputados compõem o Congresso Nacional? Essa tá bem simples. E eu quero que vocês citem para mim, pelo menos, uma competência privativa de cada membro do Poder Legislativo. Quem são os membros do Poder Legislativo na esfera federal? Não são o Senado, a Câmara, e eles juntos formam o terceiro, que é o Congresso Nacional. Então, cada um tem uma competência que é exclusiva. Eu quero que você cite só uma de cada, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!